Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Thelminha, Jé, Mari, Rafa. Olá! Mari! Oi, boa noite. Só um minutinho, Marisa. Deixa eu chamar aqui o Ronald. Não estou. Aí. Acho que ele já vai entrar. Combinado. Boa noite, pessoal que está entrando. Olha o Halley, um monte de gente que a gente conhece entrando aí. É tão gostoso, né, Mari? Muito, eu adoro participar de live. Olá, Ronald! Oi, gente. Boa noite. Eba, boa Tudo bem? noite! Tudo jóia? Ó, já tem uma galera entrando aí, Igor, o Já. Harley, Tatiana, Dani, sejam todos muito bem-vindos. Já vamos começar, pessoal. Obrigado, Mari. Obrigada a vocês pelo convite. Valeu. Bom, gente, vamos começar aqui. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com todos hoje. Hoje é um tema que nós vamos falar que é crucial aqui na rotina de um pronto-socorro, que é a escolha do acesso vascular, né? E, bom, eu sou enfermeiro, sou o Ronald, estou aqui com a minha parceira, a Kelly, a, a Mari, que é a nossa convidada de honra aqui hoje. A Mari, ela é mestre em ciências da saúde, emergencista, especialista em educação e instrutora do suporte avançado de vida em cardiologia, CLS, pela American Heart Association. Passar no ACLS já é difícil, ser instrutora eu imagino que deve ser muito mais difícil. Que top, né? E mergulhar aqui no universo vascular, explorando as melhores práticas, os desafios enfrentados. Vamos umas dicas muito valiosas aqui, compartilhar a nossa experiência nesse mundo. Eu e a Kelly, nós somos especialistas em acesso vascular. A Mari é emergencista, eu acho que acabou casando bem aqui Verdade. essa live hoje. E, bom, a gente também quer ouvir aqui o público, então as pessoas, por favor, participem, compartilhem suas experiências, mandem mensagens, perguntas aqui no chat. E bora começar. Antes de mais delongas, Kelly, você quer se apresentar, falar alguma coisa? Fica à vontade. Vou me apresentar rapidinho. Bom, então, eu sou Kelly, sou enfermeira, especialista em oncologia, assim como o Ronald também, né? E especialista também em terapia infusional, acessos vasculares, né? Estou nessa área focada mais para acessos vasculares esse ano há 9 anos, e a gente está junto nessa parceria de compartilhar conhecimento nessa área, que a gente tem muita coisa a dividir, a conversar juntos. Hoje, a Mari tá dando esse privilégio pra gente, um presentão, na verdade, porque eu e o Ronald, a gente é voltado, assim, para o paciente oncológico e acessos vasculares, então, algo que a gente precisa aprender muito e dividir com a Mari seria a questão de escolha de acesso em unidades de urgência, emergência, é algo que o pessoal traz bastante dúvida, então vai ser muito importante. Eu sou muito grata pelo convite, tanto do Ronald e aqui está do lado da Mari, quem eu admiro bastante. Obrigada. Muito bacana. Ô Mari, antes da gente entrar aqui no tema bem específico e tal, queria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem você um pouquinho melhor. O que te fez iniciar na carreira de enfermeira e depois ir para essa área de urgência e emergência? Ah, muito obrigada, gente, pelos elogios ali. Eu é que me sinto honrada, né, por enfermeiros tão ímpares como vocês, especialistas e referência em terapia infusional. E por a gente ter a oportunidade de falar que é algo tão banalizado, né? Que é a punção na emergência. Que quando a gente vai explorar minuciosamente esse tema, ele é cheio de detalhes e a gente precisa olhar com um pouco de mais cuidado, assim, para essa ação que muitas vezes é muito robotizada na emergência. Bom, respondendo a sua pergunta,
O que me fez começar na profissão, na verdade, eu não sei te dizer assim. Por que escolhi ser enfermeira, né? Na Sério? verdade, quando eu escolhi, eu estava muito na área da dança. Meu Nossa, passado condena, eu era professora de dança do ventre. Nossa. Estava muito uau. nessa pegada de dança. Só que quando, lá na época, né, do colegial, quando eu fui escolher, eu escolhi ser enfermeira e eu falo, eu brinco, né, eu gosto de romantizar a resposta, falando que quem me escolheu foi a enfermagem, não fui eu. Excelente resposta. E Boa, eu boa. gostei, me apaixonei desde a primeira aula lá na faculdade, eu fiz Universidade Federal de São Paulo, graças à minha mãe, que me obrigava a fazer uma faculdade pública, porque a gente não tinha condições de pagar uma particular, né? Então, estudei muito, consegui passar e me apaixonei. E desde a primeira semana eu já sabia que eu queria emergência. Sério? Que ótimo. Então, desde as primeiras aulas eu já me apaixonei pelo tema, porque eu gosto de ser resolutiva, coisas objetivas, não gosto de muito contato longo com o paciente. Então, eu acho que eu super me encaixei no meu perfil mesmo e me especializei depois e segui essa área aí da emergência. Que show. Ô Mari, e baseando assim na sua experiência que você tem ali dentro do pronto-socorro, né? Nós somos enfermeiros do time de acesso, eventualmente nós somos chamados para ir até o pronto-socorro, né? Mas não é a nossa vivência estar ali dentro, no dia a dia mesmo, né? Com aquele paciente. E para você, quais são as maiores dificuldades relacionadas à escolha do acesso venoso ali, tanto para o enfermeiro como para o técnico? Isso depende muito da clínica do paciente, depende da habilidade do profissional. O que você acha que interfere mais ali na escolha assertiva do dispositivo intravenoso? Bom, nós que atuamos em emergência, eu atuei na emergência por 10 anos, né? Sempre em pronto-socorro. Atuei muito pouco tempo em unidade pré-hospitalar, mas a grande maioria foi em pronto-socorro público e particular. E o grande desafio do profissional é acertar a veia. Somos muito Sim. cobrados, né, em relação ao acesso venoso. Inclusive, a gente precisa romper um pouco essa cultura, porque não existe só essa via. Claro que se É for, verdade. né, em situação real de emergência, a gente precisa dar um jeito de conseguir um acesso e a prioridade é a via endovenosa. Mas a gente sabe que o pronto-socorro não é só para emergência. Uhum. Infelizmente, a realidade no Brasil não é essa. E a busca pelo PS está cada vez maior, muitas vezes por queixas não tão urgentes. E a gente vê, né, os profissionais se desdobrando para conseguir um acesso venoso, muitas vezes calibroso, porque ele tem aquela cultura de que entrou na emergência tem que ser um acesso calibroso. O pacote. O pacotão. Gelco 18 na Oh, fossa, meu né? Deus. Seja lá o que for. E um pouco também da prescrição da cultura médica, de ficar prescrevendo soro para quem não precisa, via endovenosa para quem de repente poderia receber uma via intramuscular, uma via oral, né? Então, eu acho que o maior desafio de quem trabalha na emergência perante ali o acesso é essa pressão de você ter que funcionar um acesso e muitas vezes Sim. o profissional ele fica frustrado por não conseguir, por vários motivos, né? Exato. Seja porque dia, seja porque o paciente realmente tem um acesso venoso difícil, seja porque tem muita gente na fila, então é aquela pressão de tempo, principalmente quando está superlotado. Muitas instituições sofrem ainda com a falta de recursos, né? Então, eu acho que o maior desafio é funcionar mesmo e conseguir uma boa punção, né, para seguir aí com o tratamento. Exato. Mas só para a gente lembrar que hoje o tema é focado mais para no ambiente hospitalar, então quando o paciente já chega no hospital, né, Mari, e adulto.
tá? Então a gente deu uma fechada aí no foco para que a gente pudesse deixar tudo mais específico. E lembrando que a gente sempre pensa assim, paciente de urgência precisa de tudo muito rápido, então a gente pensa automaticamente que é sempre aquele paciente que vai precisar de uma via endovenosa, mas é isso que a Mari tá falando, né? A gente tem que pensar nos pacientes que vão no pronto-socorro e nem sempre são urgentes, assim, casos de vida ou morte, não. Então, por isso, da especialidade mesmo, lembrar das outras vias de acesso, né? Então, eu só queria lembrar, assim, sobre esse nosso foco de hoje. Ah, bacana. Três E assim, no caso. horas. Muitas vezes já aconteceu comigo do paciente chegar na emergência já com 2 acessos calibrosos, Aí sim. ele recebeu alta sem nenhuma medicação, sabe? Nossa De tanta Senhora. pressão de que sentou na maca da emergência, precisa de acesso calibroso. Então a pessoa ela pensa, né? Se a gente se os profissionais pensassem no objetivo real da punção, para que eu estou puncionando? Exato. Eu acho que essa invasão ao paciente seria muito menor. E é questão até de segurança também, né? É claro que, assim, se a gente trouxer também para uma clínica de urgência e emergência, aí a gente acho que aí a gente já tem que realmente providenciar uma via de acesso, né? Claro que a primeira escolha ela acaba sendo a via endovenosa, né? A primeira tentativa é a via endovenosa e nessa situação normalmente a gente opta pelos catéteres de curta duração, né? Que são os periféricos, né? Principalmente o periférico curto que a gente usa bastante. Sim. E os catéteres central, de inserção central, jugular, subclávia, enfim, femoral também. Então essa acaba sendo ali a nossa primeira escolha. Não é indicado, por exemplo, um catéter de longa duração nesse cenário, não é isso? Um catéter PIC, um catéter de linha média, o Medline, né? Então a gente precisa pensar num dispositivo onde nós conseguimos inserir ele de forma rápida e assertiva, né? E tem uma série de variáveis que a gente tem que também levar em consideração, Sim. não é isso? Então, condições clínicas do paciente, característica da anatomia do paciente também, né? Muitas vezes a gente não consegue, é o paciente que a gente chama de paciente diva, que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue palpar a veia desse paciente, né? O que acaba se tornando uma punção venosa muito difícil. Eu acho que são tantos desafios, além desses que você falou, que tem também a questão um exemplo, né? Você já está aí diante da situação que você precisa puncionar, o acesso não é fácil. A equipe médica, de repente, solicita lá uma via de longa permanência. Então, eu quero passar um catéter central. Já aconteceu comigo, né, do médico querer passar um pique numa parada cardiorrespiratória. Mas não tem como, né? Aí você tem que lidar com tudo isso e ainda conflitar, né, com a equipe médica que aquela via não é a mais adequada. Então, são muitos desafios diante de um curto espaço de tempo e que tem alguém ali precisando de você, né? E de uma via de aplicação. Como a gente... Podem falar, meninas. Eu queria até dar um exemplo, assim, na verdade, uma vivência prática mesmo, né? De passar por situações, como a Mari falou, de solicitarem a passagem de um pique, o paciente quase parando, né? A gente sabendo, e assim, eu fui, e na hora, a gente praticamente não pensa, a gente quer fazer o procedimento mesmo, porque é correria. Só que, gente, quando é uma urgência, por vezes você não consegue nem visualizar a rede venosa com ultrassom, porque é periférico e é um negócio tão óbvio, mas lá, quando a gente está iniciando, a gente não tem esse olhar clínico, essa rapidez, a gente só quer um acesso e a gente acha que o PIC vai salvar logo nesse primeiro momento, e realmente não foi uma boa experiência. O PIC, ele é um catéter central, sim, ele pode ter o seu procedimento em 20, 30 minutos, ou às vezes até mais de 1 hora, se for um procedimento que vai ter dificuldades de progressão, né, Mari? Então, a gente vê até
escalas, assim, fluxo de escolha de acessos para pacientes de urgência e o PIC não entra em muitos desses Sim. fluxos. Não entra? O enfermeiro precisa ter muito bem direcionado na mente dele o plano A, B. Então, ele precisa ter um bom relacionamento com outras áreas. Geralmente, né, o pronto-socorro infantil consegue acessos que até Deus duvida em paciente adulto. Verdade. Sempre tem no time da emergência profissionais ninjas que conseguem, né, aquela punção, ele Nossa. tem aquele olhar, é um dom mesmo de alguns profissionais. Então, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação que eu não conseguisse uma via endovenosa. Mas por quê? Porque eu sempre tive o plano A, o B e o C. Então, se a gente não conseguir, qual é o próximo passo? Então, Quem eu você vou acionar, com quem por contar, exemplo, né? quais são os Uhum. recursos que você trabalha, é muito importante, né? Agora, o problema é, só tem você no APH, por exemplo. No APH é só Ah, você. é Mas verdade. você e o condutor, né? Sim. Então, aí nós temos que rezar aquelas. E aí você tem que ser capacitado para um acesso intraósseo, para outras opções, né? Então, principalmente quem é recém-admitido tem que tomar muito cuidado onde vai pisar, os recursos que você tem, para não ficar sozinho em hipótese nenhuma, principalmente em situações onde de emergência, assim, que você precisa ser rápido e assertivo, né? Legal. Ô, Mari, e você tocou no acesso da intraóssea, tem uma pergunta da Fernanda Ribeiro aqui, minha parceira de AC Camargo. Um beijo, Fê. Ela perguntou: em quais ocasiões deve ser optado pela via intraóssea? Na Inés, agora de 2024, na Infusion Nurse Society, acabou de publicar faz uma semana ou duas, né, Kelly? Isso, acho que é Ele isso. recomenda a utilização da via intraóssea no momento em que não é possível conseguir um acesso curto, um acesso Uhum. periférico, um acesso central. Não conseguiu, se recomenda utilizar a intraóssea. Ainda existe muita dificuldade para a intraóssea dentro do ambiente intra-hospitalar, né? Muito. Às vezes eu me questiono o porquê disso. Será que É. é falta de conhecimento? De Será que é falta de material material. adequado, que é um material muito específico também? De certa forma, assim, o custo a gente não sei te dizer se é caro ou não. Eu realmente Uhum. não tenho ideia do custo de um kit de intraóssea. Tem modelos variados também, né? Tem um kit de intraóssea, por exemplo, que é manual, tem outro que é uma pistola de acionamento, tem Exato. outro que é disparo por mola, né? Então tem diferentes tipos de kits ali, mas de qualquer forma, dentro do ambiente intra-hospitalar é muito difícil, embora tenha diretrizes que recomenda essa via como uma alternativa diante de uma situação, por exemplo, de urgência. A intraóssea no intra-hospitalar realmente é difícil de acontecer justamente porque a chance de você não conseguir uma via endovenosa é pequena. Justamente por outros recursos que a gente tem, pessoas muito experientes, né? Então a gente sempre acaba conseguindo. Então é algo que não se faz muito. E tudo que a Uhum. gente não pratica muito, por mais que você tenha feito curso, que você se capacitou, muitas vezes faz meses, anos, né? Em algumas instituições, o curso de capacitação é anual, outras nem existe. Então, o profissional que tem que se interessar e pagar o curso. Então, é muito diferente a teoria da prática. Às vezes, o que você praticou não é o mesmo dispositivo que tem lá. Então, assim, é algo que realmente geralmente, quem faz punção intraóssea é quem já fez, quem já trabalhou em APH, né? E eu já tive uma situação que quem puncionou para mim, ninguém conseguia, o paciente estava parado, e quem puncionou para a gente a intraóssea foi o enfermeiro do SAMU, que era um amigo meu, Olha. sorte, e inclusive depois eu fui notificada, porque ele não era profissional da instituição. Não, Então, assim, por mais que você resolva o problema, né, ainda tem essas burocracias Sim. hospitalares, mas assim, ele retornou à circulação espontânea, conseguiu receber a Olha. adrenalina, a óssea que foi funcionada
por um profissional do SAMU, porque eu mesma ainda nem tinha o curso e ninguém sabia, né? E aí pensa, até você conseguir uma via, a gente sabe que pelo tubo não é a melhor forma, né? Os estudos Sim. não é tão eficaz. Então foi o que a gente conseguiu lá na hora e deu certo. Mas realmente a intraóssea no intra-hospitalar acaba não acontecendo por falta de habilidade mesmo. E também existem tecnologias que, por exemplo, a luz infravermelha, ela pode ser Uhum, utilizada ali no ambiente diante dessa dificuldade, Uhum. né? Então, pelo menos ali exato. até uns 7 milímetros de profundidade ela consegue pegar bem, o que vai facilitar muito a assertividade na função periférica. Hospitais que têm times de terapia infusional, time de catéter, né? Pode acionar alguém do time para ir com ultrassom e aí também a assertividade acaba sendo muito alta Bem e maior. com isso aí acho que a intraossa vai ficando meio que de escanteio. Mas É. eu sou muito favorável, falo para vocês. Eu acho que, é sério, eu acho que deveria realmente ter, assim, acho que a gente deveria treinar É mais mais uma e opção, né? e ter essa opção, e ter essa opção ali no portfólio, e não só dentro do pronto-socorro, né? Porque os hospitais, é claro que aqui o tema é pronto-socorro, mas a gente tem os times de resposta rápida, por exemplo, que atende unidade de internação, né? Que Sim, atende ambulatório, ali outras áreas, e de repente, num atendimento desse, o paciente pode estar sem acesso nenhum, né? Ser um paciente diva, um paciente de difícil acesso, e você precisar fazer naquele momento ali, exato. tentou o periférico, não conseguiu, a próxima alternativa já seria essa. Então, acho que é algo que a gente ainda tem que discutir mais ali dentro da instituição, né, junto com as outras áreas, com práticas, com núcleo de segurança do paciente, com educação continuada. É, Enfim, acho que é algo que realmente pode exato. salvar uma vida, assim como foi o seu caso, né? A sua experiência, E É. além disso, que acabou salvando a vida a da gente vai pessoa. as equipes a conhecer os materiais que tem na instituição, né? Então a gente sempre tem aquele plantão que tá mais tranquilo, tá um Uhum. pouco menos corrido, são raros, mas acontece. E aí nesse dia pegar algum tema e explorar com a equipe, né? A equipe gosta muito, os técnicos de enfermagem, profissionais recém-admitidos, estagiários, eles gostam muito de aprender sobre isso. Verdade. Então, vamos abrir aqui, nossa, muitas vezes é aquela tensão para abrir um carrinho de emergência, né? Mas vamos Sim, conhecer dentro, quais são os materiais, como usa. Então, eu acho que incentivar as equipes a conhecer os materiais e dominar o que tem já é uma prevê ótima. muitas situações que de repente a gente não precisa passar, né? É, o Gavi Celti, o Gavi Celti, a Kelly conhece bem o Gavi Celti, somos fãs do Gavi Celti. É um Uhum. grupo italiano de terapia infusional, de acesso vascular, né? E é uma das maiores referências do mundo nessa área. E eles têm um aplicativo que é muito bacana, que é, se eu não me engano, é Davi Exp, alguma Isso. coisa assim, né, Kelly? É, E dentro do vai aplicativo escrever. deles tem fluxo de indicação de acesso vascular, né? E o intraóssea está descrito dentro desse fluxo no pediátrico. Por exemplo, qual que é o fluxo do pediátrico ali numa situação de emergência? Então, Uhum. primeiro ele classifica o paciente difícil acesso ou não. O que que é o difícil acesso? Aquela veia que eu não consigo ver, não consigo palpar, aquele paciente que já tem históricos de tentativa de punção sem sucesso, tá? Ou que já fez uso de drogas, por exemplo, quimioterápico, né? Abuso de drogas endovenosas. Então, ele é paciente difícil. Então, essa é a primeira classificação. Pô, aqui é um paciente difícil. Bom, se é um paciente difícil, nós vamos com periférico ecoguiado, ou seja, nós vamos com ultrassom Uhum. tentar funcionar esse paciente, né? Nós vamos tentar colocar qual tipo de dispositivo nele primeiro. Dispositivo periférico curto. Periférico tradicional, gelco, alguns chamam de abocate, né? Então Uhum. vamos nesse. Poxa, não consegui. Tem a opção do acesso central, né? Do acesso central guiado. E hoje a gente também já tem os periféricos longos, né? Exato. Que já chegou aqui no mercado nacional também. E, de preferência, eu acho que o periférico longo, na minha visão, a gente deve usar o ultrassom para colocar, embora não seja uma exigência. Mas eu acho que uma vez que já não conseguiu visualizar e palpar, na minha visão deve ir com o ultrassom. E aí não foi uma Acho alternativa, que não deu certo.
intraóssea. Exato. Isso lá dentro, descrito no fluxograma da Gabi Celt, eu acho que realmente ele. Aqui, Davi Expert, a Kelly publicou aqui no chat. Você ia falar alguma coisa, Kelly? Eu te cortei. Eu ia só. Não, eu ia só fazer um link aqui, porque o Halley, ele perguntou aqui, né, se a gente. Deixa eu achar que subiu a pergunta. Ah, o ultrassom é usado apenas em pacientes DIVA ou em todos no pronto-socorro? Acho que assim, na experiência de cada um de nós, né? Eu vou responder assim, pela minha experiência, tanto no pronto atendimento adulto e pediátrico, não são todos que são funcionados com ultrassom. Realmente, só paciente DIVA, tá? Mas, ou seja, com um histórico, ou que avaliaram e já viram que ia ser difícil a punção, tá? E para vocês, na vivência de vocês, é funcionado todo paciente com ultrassom ou não? Em que caso que isso é feito? Quer compartilhar, Mari? Olha, na minha vivência, é porque eu já tô fora da emergência tem uns anos, né? Então, assim, na minha emergência, o uso de ultrassom não existia. Mas o último hospital privado que eu ainda estava como enfermeira educadora já estava começando, iniciando um movimento de capacitar alguns enfermeiros da emergência para uso do ultrassom. Inclusive, o hospital já tinha até investido no ultrassom pro PS específico, né? E capacitar esses profissionais na emergência. Mas É, é uma cultura ainda que precisa ser muito incentivada, mostrar os benefícios para a gestão realmente investir, né? Eu acho super válido e realmente na prática a gente vê que funciona muito e ajuda, né? Os profissionais ali que não conseguem realmente uma punção. Na pediatria, então, nossa, nem. eu sou a favor do uso de tecnologia, né? Eu acho que assim, quanto mais assertivo for, melhor, né? Uhum. Então, assim, aquela questão de punção única, isso realmente é importante. Acho que vale a pena a gente pensar nisso, sim, discutir e é, tentar chegar nesse ponto. Não é fácil, né? Uhum, Punção única, catéter único, tratamento único. Isso é difícil atingir isso, né? Mas quanto mais assertivo for o procedimento, quanto menos dor ele gerar para o paciente, pô, eu acho maravilhoso, né? Tipo, para mim, nós trabalhamos com indicadores. Então, assim, a Kelly tem os indicadores lá no Sírio, tenho certeza, né, Kelly? Sim, Do time de catéter. O temos. pronto-socorro tem os indicadores do pronto-socorro, enfim, nós trabalhamos com esse indicador. E o meu indicador pessoal, relacionado à inserção do catéter, é a assertividade. E Uhum. quando eu falo de assertividade, não é só pegar uma veia de primeira. Não é só isso. É sim, funcionar de primeira o acesso venoso, conseguir uma função única e a ponta do catéter está bem locada e ser Exato. assertivo na escolha do dispositivo. Então, se conseguir esses três fatores, né, funcionar em uma única vez, a ponta do catéter está no local adequado e, e o catéter correto para o paciente, eu acho que para mim eu fico muito satisfeito. Se eu ver o feedback então dele falar que não doeu nada, aí eu ganhei o dia. Nossa. É que assim, para punção, até na live anterior a gente discutiu sobre isso, né? Eu perguntei pro Bruno o que ele achava, por exemplo, do pro ambiente de pronto-socorro, de uma urgência, dificilmente vai dar tempo de você fazer um anestésico antes de puncionar. uhum, Dificilmente. Né? Por quê? Porque o objetivo ali é estabilizar o paciente, é um outro objetivo. Agora, se for, porque não é uma punção planejada ali também, né? Você precisa fazer. Exato. Então, inclusive essas funções que não são planejadas, a gente também precisa retirar ela o quanto antes possível. Porque quando não é planejado, tem um risco muito grande de quebra de barreira, né? Uhum. Mas quando ela é planejada, eu acho que dá para a gente pensar assim, em algum tipo de anestésico, não necessariamente lidocaína subcutânea, né? Mas a gente precisa começar a pensar nisso também, né? Na dor que o paciente sente na punção, nos traumas que essas punções causam, né? Um excesso de tentativa de punção vai causar muita dor, né? Isso acaba traumatizando muito Muito.
o paciente, o acompanhante. Imagina você ir lá com seu filho e as pessoas tentarem impulsionar ele 5 vezes, 6 vezes, Sim. É né? terrível. Cara, você vai ver ele gritar, ele vai ficar mal pra caramba, você vai ficar pior ainda, né? Então, acho que a gente precisa pensar nesse pacote todo, sabe? Da assertividade. Então, Perfeito. e não é isso? Acho que Desculpa te cortar, mas na complementando China, um pouco sobre o que você falou, um profissional de alta performance na emergência, ele não apenas só pega uma veia. Uhum. Ele acolhe o paciente no momento da punção, né? Claro, se o paciente estiver consciente, orientado. Então, isso já reduz a dor. Então, ele explica, ele avalia, ele escolhe a melhor via de acesso. Ele escolhe a melhor veia, o melhor calibre e é assertivo. E tudo isso muito rápido, de forma muito ágil e habilidosa. E assertiva, né? Então, Sim. é muito difícil você se tornar esse profissional, porque você precisa de muita prática. Porque na nossa profissão não tem jeito, é só praticando, praticando muitas vezes, né? Exato. Então, o que é considerado um profissional de alta performance na emergência? Não basta você só funcionar. Ou você vai ficar lá cutucando, né? Ai, peraí, deixa eu Nossa, ver se eu acho que não dá, dói. Então, pelo amor. ele consegue minimizar a dor do paciente, ele consegue um acesso calibroso no melhor, no local mais adequado, tudo isso numa situação de estresse e muito rápido. Sim. Então, se você quer saber se você é um profissional de alta performance, né? Não só para acesso periférico, mas para tudo. Eu estou fazendo só por fazer, eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro do cenário que eu tenho. Sim, eu acho que aí a gente tem que levar em consideração e lembrar dos locais de punção, né? Sair um pouquinho daquela. A gente vê muitas punções, a gente recebe os pacientes nas unidades com muitas punções na fossa, e acho que isso é algo um pouco cultural até, talvez no pronto atendimento, que precisa mudar, é, né? Então, quais são as recomendações? Por que que precisa ser na fossa? O que que ele vai fazer, né? Será que ele vai ficar internado? Será que não? Já pelos sinais, sintomas que o paciente chega, com a experiência, você já sabe mais ou menos, esse paciente provavelmente vai ficar. Então, já vamos funcionar uma veia onde ele não tenha que trocar, porque provavelmente lá na internação, na UTI, ele vai precisar trocar. Então, vamos evitar, né? Então, isso já entra em todo esse raciocínio clínico que a Mari está falando. Então, sim. desmistificar essa punção em fossa, né? Por que que é tudo assim na fossa, será, gente? Muito, Eu acho que muito, é porque é uma questão de costume também, né? Aquele que muito. aprendi com o outro, vou passando para frente É, e às vezes vai fazendo sem pensar no que está fazendo, sem avaliar e ele fica pouco tempo com o paciente, normalmente, né? Dificilmente o paciente vai ficar muito tempo internado. A gente sabe que existem várias realidades, mas o ideal é que não fique internado em um pronto-socorro. Ele vai para uma unidade de é, internação, para uma UTI, enfim, ele não vai ficar lá muito tempo. E às vezes o profissional está ali, ele quer resolver, ele quer administrar os medicamentos dele, encaminhar o paciente, sei lá, para uma terapia intensiva ou para uma unidade de internação e acaba não sim. pensando nessa questão do melhor local de punção, né? Lembrando que além do melhor local de punção, também tem a recomendação da Anvisa do número de tentativas de Ah, punções, né? sim. Que deve ser levado em consideração também. É, mais uma coisa que a Marília falou legal, por exemplo, no último hospital que ela trabalhou privado, que é que estavam treinando já os profissionais com a punção com Ai, ultrassom. Então, com certeza, esses profissionais que são treinados para funcionar com ultrassom, eles já vão escolher um local adequado, porque isso faz parte do treinamento, da né? avaliação já, né? Dificilmente esse profissional vai chegar lá com ultrassom e vai funcionar no punho, fossa anticubital no dedo, é uma escolha dele. Ele não vai fazer isso. Ele vai no antebraço, na face anterior ou posterior do antebraço, um local onde ele consegue deixar o catéter melhor estabilizado. E esse catéter ficando melhor estabilizado, ele vai durar mais tempo, Uhum. né? Eu acho que quer complementar, Kelly? Eu ia Eu falar da te a cortei, questão. né? Não, mas eu só ia falar, pronto atendimento. Pode ser película
aquela que é meio branca, opaca, ou sempre tem que ser transparente? Eu sei que a gente tem diversos cenários no Brasil, mas qual que é o ideal, né? Que a gente está conversando do mais próximo do ideal. Qual que seria Aí o ideal? eu acho que tem que ter o quê? Eu quero que vocês falem também. Eu tô falando demais, eu acho. Mas tem que ter, assim, planejamento terapêutico. Não é isso? Se for um paciente que vai internar, então vale a pena você já colocar o melhor dispositivo, a melhor cobertura, né? Por quê? Porque você sabe que ele vai ficar internado e vai usar esse catéter por um Uhum. período prolongado, né? Agora não. Se for aquele paciente, sei lá, que de repente deu uma entrada ali por uma gripe, uma cefaleia, vai fazer uma medicação e vai embora para casa, não vai Não precisar daquele precisa. catéter, não vai precisar daquele periférico integrado, por exemplo, né, com aba Exato. estabilizadora, com Ah, extensão, com conector, película. Não vai precisar, entendeu? Então, eu acho que é muito em cima do planejamento terapêutico. O que que você acha, Mari? A questão da película, além do planejamento terapêutico, tem a questão do custo hospitalar, né? Enquanto uhum. custa, vou dar valores simbólicos aqui, R$ 15, a outra custa 100. Então, aquela película que não é transparente, que não é possível a visualização da inserção, o que é pensado é que a grande de uma emergência, graças a Deus, recebe alta. Se isso não acontece, tem algo de errado com esse pronto-socorro, ou, ou com o perfil de paciente que procura, mas a grande maioria recebe alta, a minoria aqui interna. E se a gente fosse colocar uma película cara em todos esses pacientes, o custo seria muito, né? Muitos Sim, hospitais hoje não tem nem a película. Ainda a gente exato. vê utilizando outros recursos, porque ainda não conseguiu uma investimento relacionado àquele risco. Então, a película transparente, a gente vai pensar em pacientes que de repente vão internar, pacientes que têm algum risco por algum motivo, né, de extravasamento ou de alguma infiltração, que eu preciso ali de um cuidado mais de perto, e ainda assim precisa justificar, porque muito socorro não cobre essa película depois do convênio, hospitais privados. Então, é por uma questão de praticidade, custo-benefício e risco do paciente. Agora, voltando um pouquinho em relação à fossa, que isso é algo que me incomoda muito, desmistificar um pouco, né, do paciente que está na emergência precisa ser posicionado em Nossa. fossa. Da onde vem essa cultura? Primeiro, formação. Tem muito professor ainda bastante desatualizado que ensina em estágios funcionar em fossa. É mais fácil porque as veias são mais calibrosas. Mas você, enquanto profissional, precisa treinar, inclusive, funcionar outros locais. Por quê? Claro que uma situação de emergência, gente, onde a gente conseguiu acesso é sucesso. A gente está falando de situações controladas dentro de um pronto-socorro. Então, se, por exemplo, eu estou numa situação controlada, por que não funcionar a fossa, né? Que é bem aqui o meio Uhum. das. Eu tô falando porque eu sei que tem alguns leigos aqui na live que eu conheço e também alguns recém-formados. Então, a fossa cubital, bem aqui no meio. Por quê? Se eu toda punção tem um risco, toda. Sim. Por mais o paciente pode ser rígido, aquela veia maravilhosa. Qualquer procedimento tem o seu risco, e a punção venosa não é diferente. Então, se você já parte desse princípio, então vamos supor que você puncionou e infiltrou a veia, ou surgiu aquele hematoma, danificou, lesionou a veia que está aqui. Tudo que está embaixo dela, a chance de sucesso de você funcionar nesse braço cai demais, porque você já danificou aquela região. Então, esse é um dos principais motivos, né, de não ficar funcionando aleatoriamente sempre em fossa. E o que eu vejo é que as pessoas funcionam nessa região porque não sabem, de repente, não conseguem, né, por prática, pegar aqui um acesso venoso do antebraço ou da mão, porque tem a cultura de que dói demais, né? Sim. Realmente a punção
pode ser mais dolorida, mas dependendo do paciente, a melhor saída vai ser na mão, em relação à fossa. Então, eu acho que é ampliar um pouco esse olhar e tirar o olhar de só puncionar em fossa, justamente por poder danificar. E depois, de repente, se esse paciente precisar de um pique, prejudica também a visão, né? Então, é uma consequência. Então, tudo que você faz tem consequências. E os profissionais precisam entender que não é só resolver o problema dele. O paciente ele vai passar ainda por outros cuidados, né? Então, acho que Exatamente. envolve muitos desafios mesmo você puncionar um acesso. Verdade. Gente, e lembrando assim de mitos, né? Um mito, né? Acho que eu e o Ronald, a gente vivenciou, ou ainda vivencia, né? Bastante. O uso do Portocat no pronto Nossa, é atendimento, verdade. gente. Você usa, Não, né? porque Portocat é só para quimioterapia, né? Acho que os pacientes, eles já são, assim, nossa, direcionados para essa resposta já é automático. Não sei se para vocês ainda é comum, para a gente escuta ainda bastante, bastante. E a equipe médica restringe muito, né? Mas, na verdade, sim, o Portocat é uma via de acesso central, né? Sim, É, numa situação de urgência, por que não? Você vai precisar de uma droga vasoativa, né? Você não está conseguindo visualizar um acesso periférico porque você já não funciona o porte que é central. E depois, se precisar de mais medicamentos, se o paciente se ficar mais grave, vai precisar de mais lumens, aí pensar em outros tipos de dispositivo, né? É, também tem esse mito do porte, não é, Mari? Tem muito. Principalmente eu trabalhei em emergência oncológica, né? Então foi lá onde eu ganhei a habilidade de funcionar porte. Então, como eu já falei, tudo que a gente não faz sempre, a gente não sente segurança. Mas Exato. isso não quer dizer que você está lá na emergência, paciente oncológico, ele pode ir para um hospital geral. Isso está cada vez mais frequente, né? E ele não vai ter condição de veia, né? A gente já sabe disso, por isso que o porte, inclusive. E é muito importante as instituições capacitarem os enfermeiros ou o enfermeiro ter alguma referência para funcionar esse porte na emergência. Principalmente se esse paciente entrar em protocolo sepse, porque você vai precisar da Sim, hemocultura do porte, né? não é tem verdade. que. O que eu percebo é que assim, o paciente ele compra muito essa ideia também, né? Bastante. Porque o médico acaba batendo muito nessa tecla. Também é um catéter que a gente tem que ter um cuidado com todos, claro, Sim. né? Todos. Um catéter periférico pode dar uma infecção de corrente sanguínea e o paciente ir a óbito em decorrência das complicações, Uhum. né? Então, sim, a gente precisa ter um bom cuidado com todos. A questão do portocarte, assim, se houver um mau cuidado, de repente funcionar com uma agulha inadequada, contaminar o catéter, esse paciente vai precisar de uma cirurgia para retirar esse catéter e de outra cirurgia para colocar outro. Pode acontecer no mesmo momento ou não, né? Às vezes vai ter que ficar sem um tempo, tratar com antibiótico, depois recolocar. Então é por isso que eu acho que a equipe acaba restringindo um pouco o uso, tá? Mas no ambiente de pronto-socorro, diante de uma urgência ou emergência, e se o paciente tiver, cara, eu não pensaria duas vezes. É, Não pensaria duas vezes, né? Acho que ninguém aqui. O né? paciente tem, vamos Nossa, funcionar assim, vamos fazer o que precisa ser feito, e aí a gente começa a pensar em outro dispositivo, né? Vamos estabilizar esse paciente, isso. estabilizou, vamos pensar em outro, tá? Até porque também essa punção pode ter ocorrido de forma, como eu disse, não planejada, e Uhum. pode ter ocorrido alguma quebra de barreira, Exatamente. Sim. né? O que diante dessa situação acaba sendo normal, que o objetivo principal que é garantir a vida daquele paciente, né? Então, beleza, puncionei, estabilizei, vamos sim, bem, vamos tirar essa punção, vamos Sim. tentar um outro tipo de catéter, Ó, né? Eu acho que olha, diante desse cenário, é super válido, né? sim. Olha só que o Snoopy Futsal, ele disse aqui. Ai, desculpa. O que foi? Pode Eu falar? cortei você? Não, desculpa, é que eu acho que tá com Imagina! delay aqui. Tá com Ele delay? Não, não cortou escreveu. não. Ele escreveu: alguns pacientes sugerem a punção do Portocat, pois têm dificuldade de acesso. Mas, assim, acho que faltou aqui, né? Mas ele falta profissional apto para a Uhum. punção. E aí eu gostei muito
da ideia que a Mari trouxe de referência. É o Cleiton, é nosso amigo, o Cleiton. Dessa sugestão de referências, né? Você pode começar com referências, você não precisa capacitar o hospital inteiro. Se não é um hospital assim, oncológico, é um hospital ortopédico. E vai cair um paciente oncológico lá. Um dia vai cair, com certeza. Sim, E ter referências, acho que é assim, uma ótima iniciativa e pode ajudar demais, né, Mari? muito. E isso já tem que começar desde a contratação lá do gestor, né? Ele tem que ser estratégico. Ele precisa ter no dele alguém que trabalhou em oncologia, alguém que trabalhou em APH, né? Pessoas que têm essas expertises para complementar o time. Porque se for todo mundo de um PS geral, lascou, ninguém vai saber funcionar. Nossa, E se Verdade. exatamente. E pensando em infusão de drogas vasoativas nos periféricos, né? Por quanto tempo? Qual o tipo de droga? Extravasamento, infiltração, o que que a gente vamos falar faz? de uma forma bem transparente, né? A galera da UTI vai te xingar, não tem Nossa. como. Não, brincando, né, gente? Mas, claro, a droga vasoativa no periférico envolve muitos riscos. Mas tem situações que vai precisar ser no periférico. Não tem como. O paciente está chocado. Eu preciso dar um up nessa pressão, né? Só que a diretriz internacional de sepse traz em 2021? Que a droga vasoativa ela pode ser funcionada em excesso periférico, desde que considerada algumas condições. Primeiro, o gel tem que ser no mínimo calibre 20. Segundo, tem que ser em membro superior. Terceiro, precisa estar contralateral ao lado que eu verifico pressão. Isso, na verdade, acho que qualquer acesso, né? Evitar ver pressão venosa onde está posicionado. O outro é testar esse acesso, que isso também deveria ser um padrão. O que é testar um acesso? Ver se tem fluxo, refluxo, se ele está infundindo bem, se está bem locado. Que isso também deveria ser padrão para todo e qualquer acesso. E ele traz também sobre, para quem tem esse recurso, confirmar com o uso do ultrassom, que melhora ainda mais a segurança. Então, a gente pode sim colocar, administrar droga vasoativa, desde que seja um procedimento seguro e deixar por até no máximo 4 horas. Ah, tem um tempo aí de permanência, né? Na Inés agora de 2024, eu estava dando uma olhada e ele cita que a taxa de infiltração e extravasamento no periférico ela é maior quando esse catéter ele é puncionado em um pronto-socorro do que comparado com as outras unidades, né? Uma unidade de internação, uma UTI. Então, quando ele é puncionado no pronto-socorro, ele acaba tendo uma taxa maior de infiltração e extravasamento. Deve ser pelo cenário mesmo, né, do próprio pronto-socorro, né? Que às vezes é aquilo, não dá para planejar. Diferente de uma unidade de internação, diferente de uma UTI, que você consegue se planejar melhor para inserir esse dispositivo no paciente, né? Olha só, tem um exemplo aqui, ó, uma experiência que legal que a Maria compartilhou. Maria Mara. Uma vez, em uma emergência, o paciente estava muito debilitado e nem acesso venoso central foi possível. Consegui no pé um gel com 20, a enfermeira não gostou. Sei que não é indicado, mas precisávamos estabilizar, aí eu acho que é o paciente, né? Então, eu acho que assim, há casos e casos, né, gente? A gente precisa. Olha, nem o central eles conseguiram. Então, eu acho É, que. inclusive no Gavi Celso ele fala sobre isso também, né? Sobre a punção nos membros inferiores, que não é a primeira escolha, não deve ser nunca a primeira escolha. E, Sim. e assim que possível também ela deve ser trocada o quanto antes possível, porque tem um risco de desenvolvimento de trombose muito grande, né? E no pé, por exemplo, é uma região que se houver um extravasamento, dependendo, se for um medicamento vesicante, a gente classifica como extravasamento, né?
Se houver um extravasamento ali, você pode comprometer muito esse paciente, né? Você pode debilitá-lo muito. Se for um idoso, por exemplo, que já tem uma dificuldade de locomoção, imagine se houver um extravasamento ali no pezinho dele, como, ou uma criança, né? Enfim, para todo mundo acaba sendo muito ruim. E se tratando ainda de um AVC isquêmico, onde esse paciente vai receber um fibrinolítico, na perna, para você bancar essa punção na perna, um AVC isquêmico, a chance, né, desse paciente, inclusive, poder perder esse membro por conta da ação da droga é muito grande. Então, eu também ficaria muito brava de uma punção nos membros de um paciente AVC isquêmico que vá trombolizar. Eu tiraria na hora e tentaria uma outra opção. Falaram da jugular também, né? Então, essas vias, membros inferiores, jugular, precisa ter muito cuidado para bancar ali de que está em perfeito estado, porque se acontecer, se der ruim, a chance de você... Essa região, né? Uma região que vai cabelo, às vezes barba, a chance de infeccionar, a chance de você não funcionar a jugular externa é muito grande. Se der certo, se estiver infundindo bem, se realmente testou lá o fluxo e refluxo, ótimo, mantém numa situação de emergência o que tiver, né? Mas tem que pensar muito no risco-benefício daquele procedimento. Sim. Ela ainda a Mariana, né? Mariana? É Mas Maria fazer o quê? Amaral. Maria Amaral. Mas fazer o Não, quê? Não era mas AVC. É isso, acho que é manter que ela. ali e tentar outro antes de retirar esse. Conseguiu outro, aí sim você já retira esse e Ai, dá tá. seguimento, né? E Gente, aí, eu acho que o raciocínio da Maria tá bem coerente, assim. É porque ela descreveu, a gente tem muito automático na nossa cabeça, quando a gente pega ler AVC, a gente pensa em acidente vascular cerebral. Mas aqui eu entendo que ela quis dizer acesso venoso central. falar de Que não AVC para conseguiram ser. emergencista, cara, é isso. Né, Maria? Então eu entendi que era um acesso venoso central, então assim, diante da falta de sucesso, né, no insucesso de um acesso central, conseguir um gel com 20, e ela colocou ainda aqui como observação, que ela sabe que não é indicado, mas que precisava estabilizar. Eu entendi que é estabilizar e trocar esse acesso, eu acho que tem coerência sim, né, assim, lendo bem, com cuidado aqui a mensagem dela, a gente consegue entender melhor, Sim, né? e é aquilo, né? Não existe regra. O profissional ele precisa É, avaliar a situação. Porque o que está no livro, sim. às vezes, é o que não tem na prática Uhum. e a gente se depara com situações que nunca ninguém vivenciou. Então, É, é muito difícil. E é claro, diante de uma situação onde você calculou ali o risco-benefício, o membro inferior, se é o que tem, como ela colocou, né? Então, vamos seguir. Mas o mais importante é o profissional ter esse olhar mesmo do que o sim. paciente precisa, qual é o risco, qual é o benefício, que será infundido. E olha que legal, né? Um complementando o outro. Aí a Lígia Adeli, ela é uma colega minha muito querida. Ela sugeriu aqui, no APH, usávamos o intraósseo nesses casos, né? Então, aí já vem a sugestão que a gente tinha conversado antes da intraóssea nesses casos E também, né? Muito É, legal. E bacana. ela é interessante, é legal. Eu agradeço até a Mari por até passar pra gente uma referência a mais, né, Ronald? Porque a gente, apesar de ser especialista em acessos vasculares, a gente vai sempre nesses guidelines, que é INES, Gavecelt, e a Mari trouxe uma referência, que é a diretriz, até anotei aqui para eu mesma me esquecer que eu vou procurar, Diretriz Internacional de Sepsi, porque ele tem todas essas informações. Eu vi que você fez uma postagem sobre como utilizar o acesso venoso periférico com drogas vasoativas, qual que é a indicação, tudo isso que você falou. Depois o pessoal pode entrar lá na sua página e colar, porque eu vi que você fez esse post muito legal. Depois até quero compartilhar, porque é algo que a gente não tem isso muito fechado pra gente, sabe? Então, nossa, muito bem-vinda essa informação, é né? É verdade. uma dúvida muito comum, é uma dor, né? É uma Sim. dor de muito profissional
porque realmente não tem tempo para um catéter central e ele precisa da droga vasoativa. Então, o manejo de sepsia até entrou nesse consenso, tamanha a dor mesmo desse profissional, porque ele é cobrado em não realizar essa ação, né? Mas ele coloca que diante dessas situações de segurança, para aumentar a segurança do procedimento, é sim possível a gente administrar uma droga vasoativa em acesso periférico. Da forma mais Bacana. segura possível. Muito Muito legal. legal. Adorei. Gente, estamos chegando próximo ao fim da nossa live, falta só 5 Já. minutos. E só quero aproveitar a oportunidade de lembrá-los aqui que nós vamos ter um evento muito bacana, gratuito, simplificando o acesso vascular, que vai ser do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, totalmente grátis. E aquele que tem interesse, quer descobrir um pouquinho como que é esse curso, o que que tem, só clicar lá no link da bio da Práticas Avançadas em Saúde, e aí você vai ser direcionado para uma página ali, para um site, onde você vai preencher, vai fazer parte do grupo VIP ali do WhatsApp e vai ter todas as informações referentes a esse curso gratuito, simplificando o acesso vascular, comigo e com a Kelly. Legal? Isso aí, gente. Não E percam, Mari? porque Oi? hoje a gente já tem essa possibilidade de ótimos conteúdos de qualidade, gratuito. Na época que eu fiz graduação, não Nossa. tinha, Não né? tinha. Era um sufoco, então você ficava à mercê de muitas vezes professores arcaicos que não se atualizavam, né? E hoje a gente já tem essa possibilidade de participar de eventos gratuitos ainda com profissionais que se atualizam, vão para fora. Cara da riqueza, vocês dois. Oh, meu Deus. Então eu acho que tem que aproveitar, tem que se organizar para participar. Obrigado, Mari. Obrigada, E Mari. é isso. Bom, vamos fazer só as considerações finais aqui, referente. Ô, Mari, Gravada? Muita gente me perguntou isso. se Vai vai ficar ficar gravada. gravada, a Kelly grava tudo, mano. Não Eu deixa já. passar nada. Eu não sei nem dar spoiler, né? Falei, já. Não sei fazer mistério, nada disso. Meu Deus. Não, mas acho que a Kelly normalmente grava tudo, né, Kelly? Gravo, O que é ótimo. porque senão se eu deixar só pela minha memória aqui, ó, eu tenho que anotar, tenho que ler, ver, rever. E dar A, oportunidade para quem não pôde ficar ao vivo conosco, ter a oportunidade de ver depois. Vai conseguir a ver gente vai sim aqui postar na página no do nosso EPAS. canal, tanto do WhatsApp, tanto do Instagram como do YouTube, tá? Uhum. Então, aqueles que quiserem assistir depois, ou, enfim, quiserem compartilhar com outros colegas da enfermagem, por favor, encaminhem para eles. E é isso. Estamos chegando próximo ao fim aqui. Ô, Mari, você como uma grande especialista, qual o conselho que você daria para quem está começando na enfermagem agora, Boa. que está buscando um crescimento profissional? Que Olha, você, se alguém chegasse para você e perguntasse isso para você hoje, Mari, estou começando agora aqui na enfermagem, acabei de me formar, o que você me indicaria para o meu crescimento profissional? primeiro, né? Se capacitar para sempre estar preparado para a vaga que você quer alcançar. Então não adianta você, eu tô há 15 anos no PS, só tenho graduação ou curso técnico e uns cursos pós-graduação ou uns cursos aleatórios. E eu quero prestar uma vaga de auditoria. Sem chance, né? Uhum. Então, eu acho que eu só consegui crescer e ter essa transição de carreira quando, primeiro, eu soube identificar para onde eu queria ir, consegui me conectar com pessoas que já estavam trabalhando naquilo, então isso me ajudou muito, porque, gente, quem vai colocar você num próximo degrau é uma pessoa. Então você tem que se relacionar muito bem. Não tô falando de puxa-saquismo, não tô falando nada disso. Tô falando você saber se relacionar, comunicar, você verbalizar as coisas que você quer para você, porque também ninguém é obrigado a adivinhar, né? Exato. E você construir, então, essa relação. Então, eu só consegui sair do pronto-socorro e ir, né, subindo de degrau em degrau aí para a área da educação, quando eu
comecei a me conectar com amigos ou com pessoas que eu sabia que já estavam nessa área. Então, não é você mandar um currículo, é toda semana você perguntar, você se comunicar, tomar um Sim. café com essa pessoa. Network é muito importante. Hoje a gente precisa, porque é da nossa cultura brasileira, você precisa disso. A outra coisa é buscar vagas, né? Então, LinkedIn, tudo isso que a gente tem hoje disponível, a gente consegue então buscar vagas e falar para todo mundo que você conhece, que você quer. Nossa, eu era muito Sim. chata. Eu falava para todo mundo que eu queria ir para educação. Que Até legal. a oportunidade. E a Até tipo, educação, olha eu aqui. Meio assim. até que eu fui convidada para ser professora na Uninove justamente por uma amiga que sabia que eu queria ir para Olha, essa área e ela viu a vaga e me passou, né? Então é importante a que gente ter legal. relação. E a impressão que eu tenho, eu não estou falando que isso é uma regra. A impressão que eu tenho é que o profissional da emergência, ele é muito desvalorizado em relação a outros profissionais da instituição. E quando eu saí do PS e fui para a educação, eu só confirmei isso. A emergência, ela é onde a gente tem o NPS mais baixo, por motivos óbvios, né? Então, a emergência é onde tem mais reclamação, é um lugar que você não tem controle, é um lugar onde tem superlotação. Quando o paciente precisa internar, a gente não tem recurso para atender. A demora do atendimento médico sobra para a enfermagem também. Tudo isso vai além do que a gente precisa improvisar, a gente precisa ser rápido, a gente precisa passar plantão. Então, muitas vezes, né, o profissional da emergência, ele é visto como alguém desleixado, relaxado. Essa é a minha impressão, né? Não estou falando que é assim, muito pelo contrário. Mas por conta das situações que nós somos expostos, ele não tem uma boa impressão perante outros profissionais de outros setores. Então, a gente lida com a UTI, a gente lida com o centro cirúrgico, a gente lida com a unidade de Sim. internação e todo mundo reclama muito da gente. Então, né? Então, assim, culturalmente a gente já tem isso. Antigamente, os profissionais que trabalhavam na emergência, isso eu digo anos atrás, tá? De décadas, eram profissionais que não performavam, não se davam bem em nenhum setor. E aí ele ia para a emergência como um castigo. Isso, se você buscar na história da emergência, é essa. Nossa. Que absurdo. E foi levando, né, culturalmente, ficou essa cultura. Tanto que eu nunca, as pessoas falavam que eu era uma excelente profissional quando eu ia participar de processos internos para outros setores, mas quando eu falava que eu era do PS, você já viu um olhar diferente para mim. Poxa, Nossa, eu nunca percebi isso. Eu eu não sempre achei você imaginava. excelente. E Olha só. aquela profissional que todo mundo falava que era muito boa, que se dedicava, a vaga nunca vinha. Tanto que eu consegui, né, fora da instituição que eu trabalhava. Então, Olha. essa visão do profissional emergencista precisa ser desmistificada. E a gente só Sim. consegue trazendo resultados e melhorando a nossa qualidade, né? Então, essa é a minha visão. Não estou falando que é uma regra, mas para você que é um profissional da emergência e você quer transitar em outros setores, você precisa se relacionar muito bem. Você precisa entregar o seu melhor 3 vezes mais. Porque a gente tem essa cultura. E depois que eu fui para uma instituição onde eu estava fora dessa bolha da emergência, vendo, né, o hospital como um todo, eu percebi que é exatamente isso. Mas porque justamente por esse número de reclamações, né, a chance das coisas darem errado na emergência é muito grande. Então, é uma série de consequências que acaba respingando no profissional da ponta. Sim.
Nossa, Então, depois dessa. mas eu acho que de uma forma geral é você saber se relacionar, ter um networking efetivo, se capacitar e se preparar, saber o que você quer, que o seu caminho, a sua hora chega, né? Independente aí, todo mundo tem aí o seu pedacinho, né? E uma coisa que eu acho também que precisa ser trabalhado é que tem muito profissional na emergência que não tem perfil de emergência, não só na emergência, né? Acho que em todos os setores. Então, eu vi profissionais brilhantes sendo muito prejudicados na emergência, inclusive sendo demitidos. E quando ele foi para o setor que ele realmente tinha o perfil, ele alavancou na carreira, né, esse Olha, profissional. Então, você ter esse autoconhecimento dos seus pontos fortes, uhum, qual é o seu perfil, é muito importante. Sim. Porque essencial. estão em locais que realmente não é para ela, né? Não gosta de pressão, não gosta de coisas rápidas, ainda Não querendo. dá. Só vai passar estresse, é. É Não vai verdade. ser o melhor lado, Claro é. que a gente precisa na emergência também de profissionais mais tranquilos, mais calmos, mas num perfil mais resolutivo. Então, sabe, se autoconhecer, eu acho que também faz parte desse processo, né, de transição de carreira. Muito. Muito bom. Dicas Meninas, valiosas, total, hein, meu? Anota né? aí. Gente, obrigado. Obrigado a todos os Obrigada, telespectadores aqui presentes hoje, nessa noite. Obrigado, Mari. Obrigado, obrigada, Kelly. Foi um prazer gente. enorme estar com vocês. Só lembrando, de 29 a 4 de fevereiro, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, teremos o Simplificando o Acesso Vascular. Basta clicar ali no link da bio de Práticas Avançadas em Saúde e se inscrever. Uma boa noite a Boa Boa todos. noite. Tchau, Muito tchau. obrigada. Obrigada a Obrigado. todos. Obrigada, Mari. Um Valeu, beijo a tchau, todos. gente. Tchau. noite, obrigada.